ministro, Dr. Mário Lúcio, fica destacada a ideia de que esse país se construiu não apenas através da força motora, mas também da força das interpretações oportunas nos diferentes momentos, conjunturas históricas cruciais, desde o achado das ilhas como plataforma para o comércio de escravos no século XV, uma outra conjuntura na década de 70 e 75, com a independência, a ideia de que se poderia e se deveria investir no homem cabo-verdiano para se construir uma nação viável. Uma terceira interpretação na década de 90 foi destacada como sendo a interpretação de que é necessário investimento na microeconomia. No ano 2000, depois dessa ideia de um investimento na democracia como possibilidade de acesso, no ano 2000 nós temos uma nova interpretação, colocando ênfase na infraestrutura, e com isso o Mário Lúcio deixa em aberto a questão, a interrogação sobre o que seria, qual seria a pergunta, a interpretação mais adequada para este momento e que pudesse, portanto, nos indicar o futuro. Fica de forma subliminar, implícita, a ideia de que o investimento do momento está certamente correlacionado a bens intangíveis, e a ideia e a vinculação do nosso futuro ao momento da geração polegar. Se a fala do nosso ministro deixa questões em aberto, sugere possibilidades de interpretação, os dois oradores seguintes são incisivos, de certa forma, em responder. Dr. Manuel Veiga se coloca de novo a questão de como viabilizar a língua cabo-verdiana como língua oficial, e depois de um trajeto, de uma reconstrução da trajetória da institucionalização, das lutas pela institucionalização da língua cabo-verdiana, da independência até hoje, o Dr. Manuel Veiga nos aponta uma opção política que passa fundamentalmente pela escolha de dois eixos linguísticos estruturais, um a norte com seu polo em São Vicente, outro a sul com seu polo em Santiago, que não deixaria de enriquecer e promover as variantes locais, mas que, se apoiando nas variantes locais, enriquecendo esses dois polos com as variantes locais, pudesse, portanto, criar dois grandes padrões suprarregionais, um em São Vicente, um outro na Ilha de Santiago, e com isso se viabilizaria a questão, a grande, digamos, o grande impasse do momento, que é, portanto, como orientar o processo de oficialização da língua cabo-verdiana, tendo em vista as diferentes variantes. Portanto, as variantes locais estariam simultaneamente sendo oportunizadas a se desenvolver, ao mesmo tempo que nós teríamos a possibilidade de ter duas grandes variantes como dois grandes padrões em processo de, portanto, consolidação a longo prazo como a língua oficial cabo-verdiana, como a língua do país. De certa forma, essa interpretação da oportunidade linguística do país, assente sobre o cabo-verdiano, sobre a língua cabo-verdiana, se contrapõe à forma como o nosso artista e deputado Abrão Vicente acaba desvelando o que poderia ser o potencial do mercado cultural cabo-verdiano. Embora coloque as suas afirmações em termos interrogativos, em aberto, Abrão Vicente é muito enfático em dizer que o nosso mercado é o português e que o espaço da lusofonia é o espaço que pode possibilitar um tipo de estratégia e de política cultural que dê efetivamente sustentabilidade às nossas produções culturais. Está em jogo a ideia de que as produções culturais em Cabo Verde podem deixar de
estarem assentes sobre uma política assistencialista e podem ganhar sustentabilidade própria se visualizar o espaço da lusofonia como um espaço que em 2050 nós teríamos algo em torno de 400 milhões de pessoas. Desde esse ponto de vista, nós poderíamos construir uma lusitanidade cabo-verdiana, uma lusitanidade que apostaria nesse mercado imenso de pessoas e que com isso poderia revalorizar e produzir o seu selo, que seriam, portanto, as nossas grandes referências culturais nacionais e que, portanto, poderiam conferir rentabilidade cultural ao país. São esses os pontos que eu destaquei. Abro para as vossas interpelações, para as vossas questões, tendo em mente sempre que nós temos um limite de tempo, portanto, cada interpelação deve ter no máximo 3 minutos. Aberto ao público. Está passando alguém na plateia, anotando os nomes. São só 10 inscritos, e antes que eu receba essa lista de 10 inscritos, eu peço desculpa por não ter feito referência na verdade, a fala que nos